O livro de Thoth e o segredo de falar com animais, parte 1. O chamado do impossível. Você já sentiu que os animais estão tentando te dizer algo? Não com palavras, mas com os olhos, com um gesto. Um silêncio que fala. Uma presença, que vibra como se tivesse alma e estivesse gritando por dentro. E se eu te dissesse que essa comunicação silenciosa, quase mágica, é apenas a ponta de um véu muito mais profundo, um véu que foi escondido da humanidade, esquecido, proibido e guardado em um dos manuscritos mais temidos e cobiçados da história antiga. O livro de Thoth. O livro proibido que, segundo as lendas egípcias e tradições ocultas, foi escrito pelo próprio Deus da sabedoria, o mesmo que, dizem, criou o alfabeto, a matemática sagrada, a alquimia e a linguagem que conecta todas as formas de vida. Parte 2. O manuscrito, que nunca devia ser lido de acordo com os antigos. O livro de Thoth foi trancado por eras porque ele dá ao leitor o poder de mover os seus, manipular a natureza e falar com os animais como se fossem humanos. Assim, você não leu errado. Segundo os relatos de iniciados do Egito e das escolas herméticas, havia um trecho perdido escondido entre feitiços de transmutação, técnicas de ascensão e mapas astrais que ensinava como entrar no campo vibracional de qualquer criatura viva, não com palavras, mas com frequência, com o verbo não falado, com o poder que precede o som, a intenção pura. Parte 13. O segredo está no silêncio, que os modernos chamam hoje de comunicação intuitiva com animais. Os antigos chamavam de linguagem divina. Não se trata de adestramento. Não é truque psicológico. É uma forma de fusão espiritual, onde o humano silencia a mente racional e desperta um sentido esquecido. A escuta vibracional. Você já reparou como um cão sente sua tristeza, mesmo antes de você chorar? Como um gato aparece do nada no seu colo no exato momento em que você pensa em desistir da vida? Eles não adivinham, eles sentem sua frequência. E você também poderia sentir a deles, se soubesse como. Parte 4. A conspiração do esquecimento. Mas aqui entra a parte mais perversa. Esse conhecimento, que une reinos diferentes da criação. O humano, o animal, o vegetal, o espiritual, foi escondido propositalmente. Por quê? Porque o ser humano que se reconecta à natureza de forma total é livre demais e intuitivo demais e imprevisível demais para ser controlado. Imagine um mundo onde você não precisa de palavras, manuais, tutores ou regras para se comunicar. Onde você sente a dor da terra, o chamado dos pássaros, a sabedoria dos lobos e até o choro de uma árvore sendo cortada. Esse mundo existe e está dentro de você, mas foi trancado. E a chave foi enterrada com o livro de TH. O TH. 23 de julho de 2025, 21h19. IEK. Parte 5. A linguagem perdida do reino animal. Imagine, por um instante, você está no meio da floresta. Não há barulho de carros, nem notificações. Apenas silêncio, vento e olhos. Muitos olhos. Um lobo te observa. Um pássaro pousa perto demais. Uma serpente para de rastejar. Tudo parece suspenso, como se a floresta estivesse te ouvindo. E, de repente, você entende, não em palavras, mas em vibrações, em sensações que tocam sua alma. E você percebe, eles estão tentando se comunicar. Sempre estiveram. O livro de Thoth não ensinava a dominar animais. Ele ensinava algo muito mais perigoso, a ouvi-los de verdade. Parte 6. O sussurro antes do som. Segundo os textos antigos, existe um ponto de silêncio absoluto entre a respiração e o pensamento. Nesse ponto, sua mente não fala, sua alma escuta. Esse é o momento exato em que a comunicação começa. Os sacerdotes egípcios chamavam isso de ouvido de Osíris, o estado vibracional, onde o iniciado acessava a linguagem pré-verbal, pré-humana, pré-mundo. E era assim que falavam com os animais. Porque os animais não vivem no barulho mental. Eles vivem no presente. Sentem a vibração. Não há gramática, captam emoções, não há argumentos. É por isso que quando você está nervoso, seu cão se afasta. E quando você está em paz, ele deita perto. Eles estão lendo sua alma. E você poderia estar lendo a deles, se soubesse como. Voltar a esse ponto de escuta sagrada que Thoth revelou. Parte 7. O testemunho proibido. Agora preste muita atenção. É um manuscrito hermético raríssimo,
encontrado numa escavação nas proximidades de Edfu. Havia uma passagem criptografada, com símbolos impossíveis de traduzir, mas um grupo de ocultistas conseguiu decodificar parte dela e o que descobriram foi perturbador. Aquele que escuta o silêncio dos animais será tomado pela linguagem do cosmos, pois aquele que entende os que rastejam, voam e nada, já não precisa de mestres nem de reis. Essa frase nunca chegou ao grande público. Foi abafada, censurada, porque ela carrega a semente da reconexão total com o universo, e ninguém que domina um povo quer vê-lo se reconectando com algo maior. Parte 8. A indignação que você precisa sentir sabe o que revolta? Esse conhecimento deveria ser ensinado nas escolas, mas em vez disso, somos ensinados a ver os animais como inferiores, como irracionais, como seres que não sabem o que fazem. E eles são mais sensíveis, mais conectados, mais puros. Nós é que desaprendemos, fomos dopados pela razão, pela pressa, pelo ruído. Nos roubaram a linguagem da alma. Nos desconectaram da teia invisível que unia homem, espírito e natureza. E o livro de Thoth é a prova silenciosa de que esse poder sempre esteve ao nosso alcance. 23 de julho de 2025, 21h20 EK. Parte 9. O mistério das crianças e dos animais. Já percebeu como crianças pequenas se comunicam com animais sem esforço, sem palavras, sem comandos, sem truques? Um bebê de 1 ano estende a mão e o cachorro se aproxima. Um gato de rua se deita ao lado de uma criança, como se a conhecesse há séculos. Sabe por quê? Porque elas ainda não foram corrompidas pelo ruído da linguagem. Elas ainda operam no canal vibracional. A ciência vai chamar isso de coincidência, os céticos vão rir. Mas os antigos sabiam a verdade. Toda criança nasce com a alma afinada com os reinos da criação. O problema é que o sistema ensina a esquecer. Escolas nos ensinam gramática, mas não nos ensinam a escutar com o coração. Nos ensinam matemática, mas não nos ensinam a sentir a dor de um pássaro enjaulado. E é aí que nos desconectamos. É aí que perdemos o acesso ao código, ao que Thoth chamava de fala sagrada entre as criaturas. Parte 10. A frequência que ressoa com a alma. Segundo os escritos herméticos, todos os seres possuem uma vibração única, como uma digital espiritual. Quando você pensa em algo com muita intensidade e pureza, você emite uma frequência. E os animais captam isso como se fosse um chamado. Não é mágica, é ciência espiritual. É o que os antigos chamavam de Reka, a magia do verbo silencioso. E o mais absurdo, essa comunicação ainda funciona hoje. Pessoas ao redor do mundo têm experiências com seus pets, onde sabem exatamente o que o animal quer, sente ou teme sem dizer uma única palavra. Essas pessoas não são especiais, elas apenas acessaram, mesmo que por acidente, a frequência que Thoth descreveu em seus textos perdidos. Imagine o que aconteceria se você desbloqueasse isso conscientemente. Parte 11. O olhar que fala. Talvez o que mais choca nesse mistério todo seja algo que sempre esteve diante dos nossos olhos: o olhar dos animais. Você já encarou profundamente o olhar de um cão idoso, de um gato abandonado, de um cavalo livre? Tem algo ali, algo que parece humano demais para ser ignorado. Muitos iniciados diziam que os olhos dos animais são portais para a alma coletiva da Terra, que neles habita uma sabedoria ancestral, e se você encarar por tempo suficiente, algo em você se quebra. Não é imaginação, é o espelho da unidade. No livro de Thoth, há um trecho onde se diz: o animal não fala tua língua, porque não precisa. Ele vive onde tua mente não ousa entrar, no presente absoluto. E talvez, por isso, quando um animal te encara profundamente, você sente uma verdade que não sabe explicar. Parte 12. O que eles sempre quiseram dizer. Se os animais pudessem falar como nós, o que você acha que diriam? Me alimente, me ame, não me abandone? Talvez. Mas os iniciados diziam que o verdadeiro conteúdo da comunicação animal é mais profundo. Deles diriam coisas como: eu te sinto quando você pensa que está sozinho. Eu absorvo parte da sua dor para que você sobreviva. Eu sou um pedaço da natureza tentando te curar por dentro. Você se perdeu do todo e eu fui enviado para te lembrar quem você é. Inacreditável, talvez. Mas pergunte a qualquer pessoa que perdeu um animal que amava profundamente. O luto é diferente.
É como perder um elo com algo divino. E é isso que Thoth sabia. Os animais não são acessórios da criação. Eles são mensageiros, curadores, companheiros espirituais. Parte 13, a revolta do espírito. Agora que você sabe disso, o que vai fazer com essa verdade? Vai continuar vivendo como se os animais fossem irracionais, como se fossem menos, como se não entendessem tudo o que você sente? Ou vai abrir os olhos e perceber que fomos enganados? A comunicação entre espécies sempre existiu. Ela só foi apagada da memória coletiva para que fôssemos reduzidos a máquinas humanas, desconectadas, surdas e cegas ao invisível. Mas o livro de Thoth ainda sussurra, na intuição que você sente, no arrepio quando um animal te encara, na lágrima que escorre sem motivo quando seu cão te olha, e você sente que ele sabe mais do que deveria. Esse não é um roteiro sobre misticismo, é sobre reconexão, e talvez, sobre despertar. Parte 14, o retorno da linguagem perdida. Livro de Thoth nunca foi sobre feitiços. Sempre foi sobre lembrar o que você esqueceu. Você já se comunicou com um animal várias vezes, mas achou que era coisa da sua cabeça. Achou que era coincidência. Achou que estava ficando louco. Mas agora você sabe. A linguagem sagrada existe. E ela ainda vibra. No silêncio. No olhar. No gesto. No instinto. E se você quiser ouvir, de verdade, ela vai te responder. Não com palavras, mas com a mesma energia que pulsa no universo desde antes da primeira estrela. O livro de Thoth não está escondido em uma tumba. Ele está codificado na sua alma. E toda vez que um animal te olha, ele está tentando te lembrar disso. Se isso mexeu com você, imagina o que mais esse livro revela. Comenta "Quero parte 2" se você quer que eu traga mais segredos do livro de Thoth.